Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde para todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu sou a Valquíria Imperiano, estou aqui para apresentar Vivências Inexplicáveis, que é um programa que as pessoas, os convidados, podem vir falar de suas experiências que às vezes não compreende, que às vezes ficam no subconsciente, que a pessoa tem até medo, tem alguma preocupação. Então, esse programa, ele pode ajudar aqueles que já passaram por algumas experiências, por algumas vivências e não têm coragem, digamos assim, de enfrentar esse momento que a pessoa passou. Então, nós vamos hoje ter uma conversa muito bacana, muito agradável, mas também com bastante informação, com a Jaqueline Souza. A Jaqueline, ela é escritora, ela é uma pessoa com muita mediunidade e já passou por algumas experiências que, no momento, a deixou muito assustada, mas hoje ela está começando, ela está convivendo de uma certa forma bem com as suas faculdades mediúnicas. Então, com vocês, a Jaqueline Souza. Eu sou professora, coordenadora do Núcleo Pedagógico, da Diretoria de Ensino em São Paulo, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e sou escritora também. Eu tenho o livro A Lenda do Bebê Demônio, né, que é uma coisa que, como eu estava dizendo para a Valquíria, ele foi criado dentro desse universo sobrenatural, de coisas inexplicáveis, suspense, terror, mas também sou poetisa, não é? Tenho poemas, tenho crônicas também, e participo de algumas academias de literatura, a Academia de Letras do Brasil, Campus dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, também da FEBACLA e da Academia Internacional de Literatura também. E é uma satisfação estar aqui hoje conversando, né, nesse bate-papo aqui com a minha amiga Valquíria e com todos vocês aqui. Boa noite, então, a todos. Acredito que já seja boa noite aí também. E assim, sejam todos bem-vindos a essa nossa conversa, em que eu vou tentar colocar algumas coisas, algumas vivências inexplicáveis para vocês hoje, né? Vou tentar colocar algumas coisas da minha vida para vocês. Porque quando nós falamos de escritores, as pessoas geralmente nos perguntam biografia, mas não dessas vivências inexplicáveis. Essa questão, esse tipo de questão, ela fica ali só para quem nos conhece mesmo, o nosso mundinho. As pessoas acabam não sabendo que também temos coisas extraordinárias que aconteceram em nossas vidas, né? Obrigada, Valquíria, pelo convite. Realmente, quando a gente fala que seja lá a profissão que a gente faz, mas não só como escritor, como artista, como médico, como advogado, e a gente está conversando, fazendo uma entrevista, então o ponto vai ir diretamente sobre esse lado profissional. Mas eu preferi partir para esse lado porque eu gosto de conhecer a pessoa. E eu acho que o ser humano que está por trás da sua criação, do que ela faz, da sua atividade, ela coloca o que ela é em cima disso, em cima dessa atividade. E mesmo que ela tenha uma atividade, ela não deixa de ser um ser humano como outro qualquer. Seja ela um grande artista, uma grande escritora, uma pessoa do meio das artes, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa conhecida. Sempre existe por trás de todos nós o ser humano, né? E o ser humano, todo ser humano, ele sofre, ele passa por esses momentos
por alguns momentos difíceis ou por alguns momentos que são incógnitas, que são desconhecidos, ou passagens, às vezes, até que nos assustam. Então, é isso que eu venho propor aqui nesse programa. Aí a gente mistura um pouco o que a pessoa também faz e também mostrar o ser humano que há por trás disso. Então, é isso que eu deixo você falar agora. Quais foram e como você viveu e quando começou você ter vivências que você não entendeu, você compreendeu, ficou suspenso, não quis falar, como é que foi? Eu já passei umas situações bem desagradáveis, porque na minha adolescência, eu tive umas experiências bem diferenciadas. Eu não sei como é que eu vou explicar isso. Vou tentar. Eu ia dormir na adolescência. Eu podia ser noite, dia, porque adolescente dorme pra caramba, né? Já começa por aí. Então, às vezes, eu ia descansar, estava cansada da escola, educação física, aquela coisa. E aí eu ia dormir e aí eu sentia um torpor muito forte, né? E assim, e eu não estava naquele sono ainda. E eu comecei a perceber que eu estava acordada, com os olhos fechados, não é? Então já é uma experiência bem estranha, bem diferente. E aí eu começava a andar pela casa. E o mais incrível é que, às vezes, eu via meu pai dormindo, a minha mãe, os meus irmãos. Aí as pessoas falam, mas isso aí é sonambulismo, né? Porque eu fui conversar com o padre. Eu era extremamente católica, eu vivia na igreja, não é? Então, eu era catequista, né? Fui catequista durante muitos anos, e eu falei para o padre, está acontecendo uma coisa muito estranha comigo. Eu vou dormir, só que eu não durmo. Eu fico andando pela casa. Ele falou, não, isso é sonambulismo. Eu falei, não, padre, mas eu vejo meu corpo na cama. Eu estou dormindo lá, eu vejo meu corpo. Eu acho que eu vou morrer. Aí eu orava todas as orações. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, o Credo. E falava, meu Deus, deixa eu voltar, eu morri, eu morri. E chorava ali do lado do meu corpo, ali, chorando, chorando, chorando. E aí o padre, né? Aí ele falou assim, não, eu vou te fazer o seguinte, você vai agora, vou te mandar para o padre Quevedo. Ele é muito conhecido aqui no Brasil, né? Uhum. Com essas questões de paranormalidade e tal. Ele falou assim, eu vou te mandar para lá. Eu tô até com vergonha de contar isso para você, Mas não tenho não, para as porque eu adoro esse pessoas, tipo Você porque conheceu o Padre Quevedo? eu acho que eu não contei isso para ninguém e eu fico assim, meio sem graça assim, de contar. Porque parece uma coisa surreal, não é? De acontecer com alguém. Só quem vivencia que sabe. Ele falou, eu vou te mandar para o Centro de Paranormalidade, lá ele vai te explicar melhor e tal. Só que acabou que não deu tempo disso acontecer, e eu tive um problema lá, eu não quis mais saber da igreja, eu estava muito chateada, e pensando bobagens também, e tinha uma amiga minha que era do ensino médio, eu tive um sonho. Aí eu falo que é sonho, né? Porque senão a pessoa não vai entender. Até eu explicar que eu via meu corpo, né? Que eu me via fora do corpo, aquela coisa toda, até explicar tudo isso. Mas para as minhas amigas eu contava, elas davam risada, não entendiam, achavam que eu era doida. E a louca. E daí, né, eu evitava de contar, porque as pessoas falam assim: eu acho que ela não bate bem da cabeça. É doidona isso aí. Então, tá bom. E eu comecei a me reprimir por causa disso, porque eu não queria. Porque eu sempre fui alegre, eu sempre fui essa palhaça que você está vendo aí, que deu risada, adoro fazer as pessoas rirem. Eu posso estar triste, mas você não vai saber que eu estou triste. Porque eu vou sempre tentar o lado positivo, sabe? E aí, ela falou assim: eu falei para ela, eu sonhei uma coisa estranha. Um rapaz me pedindo ajuda. Ele me pediu por socorro, falou que estava precisando muito de ajuda. Ele falou o nome dele, ele me deu o número de telefone e ele me disse que é do Rio de Janeiro.
E naquela época, para a gente fazer a ligação, precisava pôr o 9, acho que era 9 na frente, e o 021. E ele falou para mim, você pode me ligar a cobrar, ó, você vai pôr o 9 e 021, que é o código do Rio de Janeiro. Você me liga, que eu estou esperando a sua ligação. Ah, mas eu anotei, né? Eu acordei, anotei, né? Falei, vou anotar, sei lá. E sabe como é que é a garotada na escola, né? Quando a gente comenta com as amigas, ai, vamos ligar. Eu não, eu não tinha telefone em casa, né? Porque nessa época a gente era... só quem tinha telefone é realmente quem tinha uma certa posição e tal. E ela, vamos ligar? Ele falou que pode ligar a cobrar, não vai gastar nada. Eu falei, vamos. Quer saber? Vamos. Aí eu liguei. Aí elas ficaram ao meu lado, assim, em cima de mim. Aí eu falei, eu queria falar com o fulano de tal. Sou eu mesmo. Eu falei, meu Deus. Eu não conseguia nem responder. Eu falei, gente. Aí é ele, gente. E agora? O que eu falo? Aí eu desliguei. Você não Olhei na quer cara do compor? rapaz. Eu falei, gente, e agora? Existe a pessoa. O que eu faço? Conta para ele o sonho, né? Bom, eu sei que eu liguei novamente, falei com ele. Ele é alguns anos mais novo que eu, né? Na época, eu acho que eu tinha, acho que uns 3, 4 anos de diferença, eu acho, que a gente tinha. E a gente tem. Eu sei que ele me deu o endereço dele, me falou que morava realmente no Rio de Janeiro, que ele estava passando por uma situação difícil, mas que ele não se lembrava disso, que ele não lembrava de ter sonhado comigo, que ele não sabia, mas que ele sentia verdade na minha fala, né? E aí a gente acabou fazendo uma amizade, assim, de carta, mas é uma coisa muito estranha, porque na época ninguém entendeu nada, eu fui falar com o padre, e o padre, então, ficou muito bravo comigo na época. Aí eu acabei, né, me distanciando um pouco da igreja, porque ninguém sabia me explicar nada do que estava acontecendo. E eu comecei a estudar, fui fazer faculdade de teologia e tal, né? E aí essas coisas, eu comecei a ver um homem, que ele sempre apareceu, eu morria de medo dele. Eu pus isso até no meu livro, A Lenda do Bebê Demônio, eu coloquei isso. Eu estava numa estrada bem estreitinha, um paredão todo escuro e um outro muito claro, assim, coisa de cegar os olhos. E esse homem sempre aparecia no meio do caminho. Ele tinha um sobretudo, né? Usava um chapéu e eu morria de medo dele. Então eu não tinha para onde ir, para correr. Só que ambos os lados me puxavam. Eu via os braços me puxando de um lado para o outro e eu não tinha como voltar, porque meu corpo estava deitado. E eu falava, eu não consigo voltar. E eu tinha que passar por ali. E aí eles começavam a falar meu nome, todos os lados, todos os braços me puxando e tal. O escuro começou a me puxar mais, né? Começou a me puxar. E de repente eles me tiraram. Aí eu acordei. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse ido pro lado branco, eu teria morrido. Vai pro lado da luz, você morre. Aí eu fiquei assustada. Aí eu não queria dormir, porque eu bastava encostar assim, ó. Se eu encostasse aqui, ó, puf, já tava fora. Já estava fora. Aí você se via. Aí já via os vizinhos conversando, ia nos lugares, via as coisas, sabe? É horrível isso, é horrível. É Eu horrível? falava assim, eu não gostava, não. Eu não gosto disso, porque não é agradável. Eu já tive uma experiência aqui, com meu cunhado faleceu, né? E ele era pastor da igreja, né? Evangélica. E ele entrou no meu quarto. Eu levantei só essa parte. Aí eu olhei, meu marido estava dormindo, né? Meu marido estava dormindo. Aí eu olhei para o meu marido e vi ele entrar. E ele tinha falecido. Aí ele entrou, aí eu vi assim. Aí você pode dar um recado pro Pedro, que é o meu marido? Pode dar um recado? Tá bom. Aí ele sentou perto de mim, eu entrei em choque. Eu falei, você morreu? Você morreu? Aí eu comecei a ficar desesperada. Aí alguém pôs a mão assim em mim e eu acordei. Mas, sabe, então tem umas coisas assim,
meu sono não é uma coisa normal como de todo mundo, sabe? Uhum. Nunca foi. Então, eu evito de falar porque as pessoas podem não acreditar e outras. Depois eu vim a descobrir no Espiritismo, né? Eu conheci o Espiritismo e aí eles me explicaram que se chama desdobramento, viagem astral. Aí eu fiquei mais tranquila. Aí essas coisas elas amenizaram um pouco. Eu falo até as coisas, né? Elas começaram a amenizar um pouco mais na minha vida, mas era um tormento. Era um tormento. Mas aí, quando eu tive o entendimento, aí as coisas amenizaram. Mas era muito estranho. Às vezes eu falava pro meu irmão assim, ó, vou aí. Aí eu falo, vou na sua casa. Põe um objeto, pega um objeto, a gente ficava brincando, assim, porque meu irmão também tem a mesma coisa. Então a gente brincava de colocar objeto para o outro adivinhar onde é que estava, entendeu? Isso eu casada, ele casado. Aí ele, ó, vou na sua casa, tem tal coisa lá em cima e tal coisa e certinho, sabe? Então a gente ficava brincando. Ele também, Não tem. Só também, né? que em mim é muito mais aguçado, né? Porque às vezes eu recebo mensagens, vejo coisas que eu não gostaria, sabe? Então não é Você muito legal. já procurou um centro de neurociência? Não. Porque aqui em Genebra tem um centro de neurociência e eles recebem e acolhem pessoas que têm esse tipo de, de atividade. Inclusive, tem um rapaz aqui que ele é muito famoso, porque ele faz exatamente isso que você faz. Ele sai e vai nos lugares, né? Então, fizeram um teste com ele. Fizeram um teste. Tem uma científica aqui que ela faz um trabalho de recherche, de pesquisa, né? Ela faz uma pesquisa com a neurociência. Então, ela colocou esse rapaz numa sala, fecha a porta, ele deixa ele lá sentado e coloca objetos nessa sala para testar, para ver o que acontece. Aí ele faz o desdobramento para ir lá nessa sala e ver o que acontece. Então, inclusive, até teve uma reportagem que o jornalista fez isso com ele, ficou com ele em casa, um outro foi para um determinado lugar, era uma padaria, e aí ele disse, olha, você agora vai ter que ir na padaria da esquina tal e vai falar os objetos que ele vai indicar. E o rapaz, quer dizer, o outro jornalista que estava na padaria, ele pegou os objetos, indicou os objetos que ele queria. E esse rapaz, que chama Nicolás, ele falou exatamente o que o jornalista estava mostrando nessa padaria. Então, isso é a neurociência, ela está pesquisando esse trabalho, porque você tem um potencial que você sabe, que você faz, você não está sabendo utilizar. Porque assim, como eu te disse, eu acabei procurando o espiritismo, né, estudando Allan Kardec, para poder entender essa situação que acontecia comigo, porque eu não, hoje é muito mais fácil de achar alguma coisa assim na internet, né? Algumas pessoas que também fazem essas viagens, mas eu lembro que isso para mim era uma tortura. Eu lembro que eu não Porque gostava você não conhece. de dormir. Quando eu pensava em dormir na adolescência inteirinha foi assim. Então, era muito ruim. Eu não queria dormir, eu não, sabe, falava em dormir, era um horror. Eu falava, nossa, Eu aí entendo. eu rezava demais, eu ficava o tempo todo cantando, rezando, falava, por favor, não deixa eu sair, eu não quero sair, eu não quero morrer, porque eu achava que eu ia morrer, não é? Porque Uhum. eu saí do corpo é tão natural, assim, que aí às vezes eu ficava prendendo, me segurando para não sair, e aí começava a dar uma dor muito grande, entendeu? Eu começava a sentir uma dor aqui nessa região da cintura, assim, do umbigo, porque eu queria sair, quer dizer, eu não sei se eu queria sair, na verdade eu não queria, mas parece que o meu espírito. Mas você tem que relaxar e deixar a coisa acontecer. Começaram a me dizer isso. Depois que eu descobri quem era a pessoa, né, que era o meu marido, que era o homem,
lá que aparecia no meio do caminho, né? Quem era a pessoa? Aí Ah, é. ele se apresentou para mim. É. Aí depois era meu marido. Olha, que coisa, né? Depois casei com ele. Né? Que coisa louca. Então, mas eu via ele, mas não sabia que era ele, né? Então, quando eu vi mesmo, aí falei, não, é esse aqui. Mas Então, é uma coisa conta que, esse quer dizer, detalhe, conta esse lance aí do seu marido. então tá. Explica. Então, meu marido já era espírita, né? A gente se conhecia, trabalhava junto e tal, aquela coisa, mas ainda não, eu não conseguia enxergar ele, assim, né? Era um amigo, uma pessoa que eu contava essas coisas e tal, e ele sempre me ajudando nessas questões, me explicando sobre essas paranormalidades e tal, porque eu tinha muito medo de centro espírita. Eu era muito católica. Imagina se o padre descobrisse que eu tinha ido no centro espírita, ou os meus pais, né? Porque naquela época o pessoal, há mais de 20 anos, o pessoal não gostava muito disso, né? Se você falasse, o padre nossa, me desconjurar. E aí tanto é que eu comecei a frequentar escondido, tinha medo, achava que quando eu chegasse lá ia acontecer uma coisa terrível. Então eu fui com medo, né? Curiosa, mas com medo. E depois acabei me apaixonando e estou até hoje. Mas aí eu conversava com ele, explicava essas coisas, falei, ó, tem um sujeito que invade às vezes esse sonho e ele fica aparecendo lá para mim, né? E eu fiquei tão chateada um dia porque eu contei isso para uma pessoa que ela se aproveitou da história e foi caracterizada para a faculdade. Caracterizada. Sim. Eu contei para um amigo, falei, ó, eu tenho, tinha contado, né? E aí a pessoa se aproveitou, porque queria ficar comigo, e a pessoa foi caracterizada para a faculdade. Aquilo foi o fim da picada. Caracterizar quer dizer vestida, você quer dizer? Foi, sim, com Meu sobretudo, com chapéu. Aí eu olhei e falei, o que que é essa marmota? O que que é essa marmota? Deus, tem de tudo nesse mundo. Não é? Que marmota é essa? Né? Desfiz amizade, imagina, usar aquilo que você fala contra você, não pode. E eu contava para. Aí uma noite, eu, ele veio, só que aí ele entrou no meu quarto nesse desdobramento, ele estava na viagem astral também, ele entrou no meu quarto e eu consegui ver o rosto. E aí eu vi que era ele. Ah, você conseguiu ver o rosto. Consegui ver o rosto. Aí eu vi que era ele, que é meu marido, né? Hum. Consegui ver. E aí eu demorei para falar para ele, mas aí até eu tava já com os olhinhos brilhando, né? Aquela coisa, os olhinhos brilhando. Eu contei depois, né, que a gente começou a namorar e tal. Falei assim: é você o homem do meu sonho. É você o homem do meu sonho. Ele, como é que você sabe? Porque ele tinha me. Sabe como é que ele falou para mim? Eu até fico pensando se ele não era ele mesmo ali, porque ele falou assim para mim: quando ele aparecer para você, você pergunta assim: quem é você? E ele vai te mostrar quem é. E foi assim que aconteceu. Eu falei: quem é você? E ele se apresentou. Eu falei: você sabia o tempo todo. Só que ele fala que ele não lembra. Ele fala que ele não lembra disso. Eu falei: mas é você. Aí a gente Certamente acabou ele também casando, estava desdobrado, né? né? E a gente vai fazer 21 anos juntos, agora só de casamento, né? Uhum. Então, foi uma coisa assim que eu falo que eu preciso escrever essa história, pôr essa história no papel, né? Com Desse certeza. dessa É, situação é, toda, né? é, Porque é uma coisa que já estava ligada meio que na espiritualidade, isso, com não é? certeza. Só estava É. faltando acontecer aqui. É como se a gente estivesse vivendo duas dimensões, né? Uma dimensão em que seria o do sonho e aqui o real, né? Aquela Real. coisa meio platônica, não é? Então, eu até penso em algum momento descrever como um romance mesmo. Ó, gente, vai copiar não, hein? Já é minha história. É, mas mesmo pode até copiar o personagem, mas não vai copiar o modo que você escreve, A porque você é quem vai descrição, dar a né? característica ao seu romance, E né? eu conto. Então, eu peguei esse trechinho e coloquei no livro, né? Com o meu padre e a moça, né? A mocinha
história. Então, eu coloquei algumas experiências que tem no meu livro, eu realmente vivenciei, né? Uhum. Como essa questão meio que paranormal para algumas pessoas. E outras coisas eu fui vendo de outras pessoas que tinham realmente aquela saída, né? Como é que eu posso dizer? Estar num lugar, Desdobramento. mas se apresentar em outro ao mesmo tempo. O O Eurípides desdobramento. Barçanufo, ele conseguia fazer isso. E É. aí eu falei, vou pôr, só que como eu estava colocando a caça às bruxas lá no meu livro, não podia pôr os nomes que tem hoje. Então tinha só que colocar aquela ideia apenas, não é? Mas eu fui fazendo assim, né? Com o livro, eu coloquei. Eu sei do que você está falando, porque um certo momento da minha vida, eu passei muito por isso aí, durante um ano, mas foi só durante um ano que eu sentia essa saída do corpo, e realmente não era bom, não é uma sensação boa, o modo como acontecia, né? E eu acho que era mais ou menos isso. É uma coisa tão pesada que dá medo, né? Eu sentia medo quando eu me desdobrava, e foi durante um ano, quando eu casei, e nós alugamos um apartamento, o único apartamento que tinha livre na cidade, a gente não tinha opção. Nós ficamos um mês morando num hotel até encontrar um apartamento. E aí, quando esse apartamento liberou, nós mudamos para ele. Então, a partir do momento que eu coloquei o pé nesse apartamento, até o dia da mudança, todos os dias, depois do almoço, eu podia dormir ou deitar. O que aconteceu? Se eu fizesse assim, uma espécie de cochilar, eu já sentia essas. Não era eu sentia como se eu tivesse amarrada na cama. Eu sentia o meu corpo preso. E eu chamava meu marido, ele do lado, mas ele não me ouvia. Então, eu só conseguia falar depois de eu não tenho noção do tempo, porque me parecia muito longo o tempo, mas não era, porque era justamente um período em que meu marido chegava em casa, almoçava, aí deitava, tirava uma sonequinha para ir trabalhar. Então eu me deitava ao lado dele e a gente se ia dormir. Esse período devia ser uma meia hora, mas era assim, era botava a cabeça na cama, nem dormia, já acontecia. Então era como se tivesse uma força me segurando. Eu não sentia a mão, não, mas eu sentia uma força me prendendo na cama. Eu sentia que eu saía, que eu estava acordada, e eu gritava, porque era uma coisa muito difícil. Então eu gritava o nome dele para ele me sacudir, me tirar dali, me liberar, mas ele não me ouvia. E muitas vezes ele levantava, ia para o banheiro, eu ficava chamando e ele não me ouvia. Foi durante um ano isso aconteceu, mas assim, logo, logo que eu passei acho que uns 2, 3 meses sentindo isso todos os dias. Eu achava que era um pesadelo, até eu me dar conta que não era pesadelo. E aí eu comecei a ter medo de me deitar. Eu não me deitava. Eu sentava e ficava encostada no espelho da cama. Aí quando eu sentava, que eu encostava, aí acontecia. Porque não Aí eu tem posição. Não tem posição. Aí eu parei de ir para o quarto. Aí eu me sentava na escada e ficava esperando lá o tempo passar, até a hora que ele ia embora para o trabalho. Aí, quando ele ia para o trabalho, eu saía de casa, porque era todo dia nessa casa. Mas Nossa, isso só durou enquanto eu estava nessa casa. pode ter alguma influência de energia Podia na ser casa. uma influência dessa casa ou não. Mas, assim, depois que eu saí de lá, a gente mudou para uma outra casa, nós encontramos uma outra casa, porque eu infernizei tanto, eu falei, eu quero sair dessa casa, só que a cidade não tinha imóvel
Era uma cidade que todo mundo era proprietário. Aí esvaziou uma casa perto do hospital onde ele trabalhava, que ele era médico no hospital. Aí ele disse, olha, tem uma casa que está vazia, você quer ir lá ver, você não vai gostar. Aí eu falei, vamos lá ver. Era uma casa de madeira, ela parecia aqueles castelos de bruxa. Era Me vermelha, identifiquei. era vermelha, toda vermelha, com aqueles pinheirão na frente, sabe? Aí Nossa. eu entrei ali, eu falei assim, não, qualquer coisa menos aquele apartamento. Aí a gente Então tinha saiu do apartamento, foi para essa casa, morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, essa casa com esse aspecto de bruxa, de casa de castelo encantado, vai me dar mais ainda, vai me dar mais ainda isso aqui. Mas nunca tive um só dia. Nunca tive. Depois que eu interessante. mudei para lá, nunca mais. Então, Ah, foi sério. E as pessoas não explicam, né? E às vezes eu não falava para todo mundo, mas eu conheci uma pessoa que era espírita, eu falei, mas ele também não falou muita coisa, né? Era todo muito sigiloso, a história do espiritismo, quase ninguém falava de nada, e não se falava tão abertamente como hoje em dia, né? Então, assim, parei. Aí eu não quis mais. Também não entrei mais no assunto, porque a história passou. Passou o medo, pronto, acabou, assim, encerrou. ainda bem, porque a sensação da saída, pelo menos para mim, ela era meio que traumática, É. porque na minha concepção era a morte. Eu tinha essa ideia de que a saída era a morte. Se você está vendo seu corpo na cama, você está vendo sua família ali, está vendo todo mundo. O que você está fazendo ali? Você morreu. Era essa a ideia que eu tinha. Aí eu ficava orando, rezando, aquele monte de coisa. Aí eu acabei conhecendo Mei. Eu falei, quem é Mei? Não sei quem é Mei. Quem é você? Não sei quem é. Me apresentaram Mei. Ela estava meio que suspensa, assim, não encostava os pés no chão, né? Depois eu fui descobrindo todos os nomes para tudo isso, Quem é né? Ela Meimei? Eu estava não sei quem é. proliferando. Ela é um vulto do espiritismo, né? Aqui no Brasil, ela é bem conhecida, né? Ela passou diversas cartas para Chico Xavier aqui e é, como é que eu posso dizer? Ela é um espírito muito evoluído, um Ah, é um espírito evoluído espírito. que ajuda e tal. E eu nem sabia quem era ela. Olha, eu me apresentaram, falaram assim, olha, essa aqui é Meimei. Uma mulher muito bonita, uma boca assim bem desenhada, sabe, com cabelo preto. Para mim, tá bom, mas e aí, o que mudou na história, né? Eu fiquei Você chegou a pensando. ver? Vi, Você viu? eu vi nesse desdobramento, né? Que eu fui apresentado. Mas eu não sei qual foi a conversa, não me lembro. Eu sei que depois eu conversando com o pessoal lá do centro, eu falei assim, vi uma pessoa chamada Mei. Existe essa pessoa? Vocês já ouviram falar? Aí me mostraram a foto. Falei, nossa, é essa mesmo. Eu falei, mas que propósito, né? Porque eu não me lembro de nada do que a gente conversou. Então, então essas Como é que coisas. eles têm a foto dela? Como que eles têm a foto? Porque acho que ela morou em Minas Gerais, uma coisa assim. Ela, né? Ah, tá. É uma pessoa recente. Recente. Aí ela faleceu, aí o marido dela estava muito triste. Ela morreu muito jovem, inclusive, né? 20 e poucos anos, se eu não estou enganada. E o marido estava muito perturbado, então ele foi ao Chico Xavier para pedir consolo, para pedir ajuda, porque ele sentia falta dela, e ela enviou cartas Hum. através de Chico Xavier para ele. Então, por isso que as pessoas têm o conhecimento dela, né? E ela auxilia muito na espiritualidade, trabalha, acho que com crianças, tem todo um trabalho aí, né? Mas eu nunca fui a fundo de conhecer a vida dela, né? Eu E não conhecia. Eu não conhecia esse espírito, né? Eu é, conheço várias é, coisas. Eu não conheço tudo do espírito. ela se apresenta como Mei. Agora o nome mesmo dela, assim, eu não sei qual é, assim, eu não estudei muito Meimei, sobre. M-E-I, M-E-I?
É, isso. E acho que era um apelido dela, e aí acabou ficando. Só que como ela trazia muitas cartas, então acabou sendo um fenômeno, né? Isso, aqui no mundo espírita, né? Pelo menos. Das entidades que se apresentavam lá para o Chico Xavier. E foi E isso. hoje em dia parou ou continua ainda? Você continua ainda tendo? De vez em Você está quando. conseguindo regular, está conseguindo controlar mais? Agora eu consigo mais, né? Agora eu já não tenho aquela dor, aqueles, né? Às vezes eu percebo que eu vou sair, aí eu já não fico segurando. Eu já me, aí eu relaxo, aí eu consigo sair com mais tranquilidade, Uhum. entendeu? Eu consigo Você sair com consegue controlar, por exemplo, você consegue se direcionar, dizer assim, hoje eu vou para tal lugar e ir? nem sempre, nem sempre. Uma vez ou outra, porque é meio estranho, assim, porque você tá num lugar, aí de repente você tá, assim, é como, parece um relâmpago, assim, você né, já tá num outro lugar, assim, é estranho. E às vezes tem aquela coisa como se você estivesse meio que voando, e isso me apavora. Aí eu não gosto quando acontece esse tipo de coisa, como se eu estivesse voando, assim. Eu falo, eu quero ter controle de mim, eu quero andar, eu quero voar. É como se eu estivesse voando, eu não gosto, sabe? Uma coisa não dá para explicar. Eu não consigo andar com os pés assim no chão. Não, Você não vê, é uma né? coisa assim. Eu Você não sinto o quer chão. fazer isso. E eu gostaria muito de poder Meu fazer marido isso. fala isso. Meu Eu gosto marido fala isso. Eu adoraria ter isso, que eu ia desbravar o mundo, o é, universo. é. Mas eu falo para ele, eu tenho. E com essas coisas também, eu tive 3 situações horríveis, horríveis. Não poderia até ser caracterizado como lembranças de vidas passadas. Eu sempre tive um problema muito sério com a questão de dirigir. Eu sempre via a mesma situação. Eu batendo um carro e matando as pessoas que estavam no carro nesse acidente. E eu me via em cima, olhando para baixo, vendo os corpos ali. E era um carro conversível e tal. Então eu sempre tinha esse sonho, né? E numa sonho, né? Esse desdobramento. E numa dessas vezes, eu chorei muito, porque eu reconheci o meu irmão. Uhum. E esse meu irmão é esse que tem, a gente tem essa aproximação dessas questões espiritualistas, né? E eu lembro, e tanto é que eu demorei para dirigir, porque eu tive que passar no psicólogo, no psiquiatra. Eu dava aula na Faculdade Santa Marcelina, nos cursos de enfermagem, radiologia e fisioterapia, de língua portuguesa, né? E eu conversava com eles, falava, gente, eu preciso dirigir, porque não tá dando para pegar táxi para ir para casa, e era complicado, não tinha Uber ainda, e eu saía tarde da faculdade, e aí meus colegas começaram a me tratar, e eu relatei isso, porque para mim a direção tinha a ver com a vida, então eu tinha muito... E aí comecei a conversar e tal, até que consegui dirigir. Mas eu não sou fã de dirigir, não. Eu dirijo por obrigação, não gosto mesmo. Se eu puder, eu pego Uber. Entendeu? Não gosto de dirigir. Mas assim, o meu irmão, ele entrou no carro. No dia que ele entrou no carro, eu travei completamente, larguei o carro na rua, não conseguia buscar o carro, eu tinha dor de barriga, eu tinha dor de cabeça, diarreia. Olha, eu precisava de ver. E numa dessas lembranças, eu ainda morava com os meus pais, eu chorei pedindo perdão para o meu irmão. Sabe, foi uma coisa assim que todo mundo ficou sem entender nada, e eu chorando lá nos pés dele, pedindo perdão porque eu tinha matado ele. E ele sem entender nada também, todo mundo sem entender nada, falou, pirou de vez, vamos internar essa maluca, porque era tão real aquilo para mim, né? Mas depois, com o tempo, eu consegui dirigir. Ele já entrou no carro, eu já consegui dirigir com ele no carro, não é? Mas assim, então teve essa situação. Vi eu tive endometriose, eu já fiz cirurgia, foi um problema assim que me arrebentou. Não sou mãe,
Então, assim, na época que eu tive, ninguém sabia direito o que que era endometriose, o que que é isso, é um tumor, o que que é, os médicos não sabiam. E foi uma coisa assim que... E eu sempre me perguntava, por que eu não fui mãe, né? Não engravidava, por que que eu não... Porque eu teria que fazer artificial, né? Todo um processo aí. Só que o meu útero não dava para uma gravidez. Eu já sabia disso, por conta disso, né? O útero infantil e tal. E, e aí eu falava, nossa, mas tem que ter alguma explicação. Aí eu me desdobrei, entrei num salão. Você passou por alguma situação que você não compreende, que você já vivenciou e que às vezes pode até você ter medo de falar, de enfrentar, de contar. Não tenha medo do julgamento, não tenha medo de ser analisado. Pode vir contar a sua experiência aqui, pode vir falar, que vai ajudar muitas pessoas, inclusive, às vezes até vai ajudar você a compreender esse momento, né? Essa situação que você passou. Aquelas pessoas que tiveram experiência de quase morte, a IQM, que estão faladas, mas tem muita gente que ainda não teve coragem de contar a história. Vem aqui, conte sua história, tá? Entre em contato comigo. Aqui na descrição tem o e-mail, você pode entrar em contato pelo e-mail e eu responderei. Não esqueça também de dar o seu like no canal, se inscrevendo. Vai ajudar a divulgar essas informações e muitas pessoas serão beneficiadas.